Obrigada, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Amém. Vocês estavam todo mundo em pé, todo mundo firme, né? Trabalhou o dia todo. Chega aí meu irmão Jonatas. Irmãos, como é bom, chegou o momento da palavra, o momento da revelação de Deus, o momento onde se revela aquilo que Deus hoje fala conosco, que é o melhor presente, né, Jonatas? A palavra. E eu queria deixar claro para cada um de nós aqui, ou cada um de vocês, que tem muitas vezes que nós pensamos assim: eu vou em tal lugar, que lá tem... Às vezes a gente ouve no comercial ou numa propaganda: venha a tal lugar, porque aqui hoje vai ter alguém que faz isso e isso. Então a palavra de Deus, ela faz tudo isso. Não precisa do nome da pessoa. Por isso que quando a gente coloca os convites nas redes sociais, a gente está dizendo lá: venha ouvir uma palavra. Eu conversei com uma pessoa esses dias e a pessoa disse assim: se tu me dissesse que fulano estava pregando lá, eu teria ido lá. Aí eu disse: eu nunca vou te dizer quem vai pregar lá. A semana passada eu fiz questão de colocar um convite na rede social dizendo: vamos ter um americano pregando. Porque eu fiz isso, porque eu queria que todo mundo entendesse o que é línguas estranhas. Línguas estranhas de verdade é a língua de outro país, que eu não entendo, e para quem já entende inglês, por exemplo, não é mais estranho. Mas se um japonês falar perto de mim, eu vou dizer: essa língua é estranha. Então, eu entendo isso. E por que eu estou falando isso aqui? Vou passar para Jonatas. Porque esse é o melhor momento. É nesse momento que você recebe cura, é nesse momento que você recebe libertação, e Deus vai falar através da sua palavra. E eu quero muito assim ouvir, porque eu sei que eu também vou estar sendo edificado. E eu quero convidar o irmão José Cândido aqui para estar ministrando essa oração pela vida do irmão Jonatas, para que Deus venha fazer a vontade dele na vida de Jonatas. A gente sempre costuma orar pelo pregador, pedir a Deus que ilumine a mente dele, pedir a Deus que ilumine também a mente nossa que vamos ouvir a palavra, e que nosso coração venha estar com terra fértil para receber a palavra. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Deus, Pai poderoso que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui está o teu filho, irmão Jonathan, Pai, o qual vai trazer a mensagem dessa noite. Eu sei que o Senhor já colocou no coração e na mente dele, Senhor. Usa ele tremendamente, meu Pai, na forma que o Senhor costuma sempre usar, e muito mais nessa noite, para que nós venhamos receber essa palavra maravilhosa que eu sei que já está preparada na vida dele, para nos entregar nessa noite a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graças a Deus, meus irmãos. Privilégio, né, de estarmos mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus para adorar, glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos também que estão aí nos acompanhando pelo canal, que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. Queridos, pegue sua Bíblia e localiza na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, e a partir do versículo de número 8, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 em diante, que depois de Gálatas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 em diante. Amém? Efésios capítulo 2 e versículo 8
em diante, que nos diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida que se encontra aqui, Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia possa nos alcançar cada dia. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas, ó Pai, mediante a Tua palavra. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar um pouquinho aqui acerca de uma temática: chamados para um propósito. Chamados para um propósito. Uma das maiores crises do nosso tempo não é apenas falta de recursos, nem de oportunidades, mas a falta de propósito. Muitas pessoas vivem, trabalham, conquistam coisas, mas no fundo carregam uma pergunta, muitas das vezes silenciosa: por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu faço o que faço? Por que eu trabalho no que eu trabalho? Por que eu vivo dessa maneira? São perguntas que pairam sobre as nossas vidas, na nossa mente, constantemente. Por que eu estou aqui? Tem sentido? Tem propósito? E são essas perguntas que muitas das vezes nós fazemos constantemente na nossa vida. A palavra de Deus responde essa pergunta de forma clara e profunda. Em Efésios capítulo 2, e o versículo do 8 ao 10 que nós ora lemos, o apóstolo Paulo nos conduz a entender que ninguém está aqui nesta terra por acaso. Existe um propósito eterno por trás da nossa existência, e esse propósito está diretamente ligado ao chamado de Deus. O texto vai dizer: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui Paulo começa mostrando, os queridos, a base de tudo, a salvação. Antes de falar de propósito, ele fala de graça. Isso é fundamental. Na visão bíblica, perspectiva bíblica, entendemos que a salvação, ela é inteiramente uma obra exclusiva de Deus. Não é o homem que inicia nem completa, é Deus quem salva soberanamente pela sua graça, através da fé que Ele mesmo concede. E isso destrói, anula completamente o orgulho humano. Então nós vemos aqui que não é o homem que inicia, é Deus que salva, é o Senhor que opera esta obra maravilhosamente, de forma soberana. Amém. Não é o homem que tem essa iniciativa, é uma iniciativa do próprio Deus. Amém. Por quê? Porque toda a tendência, natureza do homem, ela está corrompida. A Bíblia diz que após Adão ter pecado ali no jardim do Éden, o pecado entrou na humanidade,
e houve uma separação entre o homem e Deus. O homem perdeu o privilégio de estar naquele jardim do Éden, jardim das delícias, que é o sentido, o significado. E após perder aquele local por causa do pecado, o homem perdeu a intimidade com o Senhor. O homem, espiritualmente, ele morreu ali. É por isso que Efésios vai dizer, verso 1 do capítulo 2: Ele vos concedeu, Ele que é em Cristo, a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Então, quando o homem pecou ali no jardim do Éden, ele perdeu a comunhão com o Pai, perdeu a comunhão com Deus, a intimidade, e ele morreu espiritualmente. Morreu, está morto. Mas eu estou vivo, eu estou andando, eu estou caminhando, mas espiritualmente está morto. Anda, provavelmente aqui alguém já viu, principalmente jovens, não tem aqueles seriados de zumbis, que a pessoa está morta, está andando, mas está morto. Assim é a vida do homem sem Deus, espiritualmente. É um bando de zumbis andando no meio da rua, mas apesar de estar trabalhando, está fazendo as coisas, mas espiritualmente está morto. A natureza dele é toda inclinada para o mal, fora de Cristo. Mas é interessante que é por isso que tem que ter essa ação de Deus, porque se não tiver esta ação do Senhor na vida do homem, o homem não tem capacidade suficiente de ir até Deus. Até para orar, querido, quem cria o desejo é o Espírito Santo. Até para vir para a igreja, você não vem pela sua própria vontade, pela sua própria força. Tem que ter uma ação do Espírito Santo de Deus para te atrair até a casa do Senhor. Então, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Por quê? Porque toda a natureza humana ela está tendente ao pecado. Aí é por isso que tem que ter essa ação de Deus para salvar o homem. Vamos lá. Amém. Não é o homem que inicia, mas é o Senhor que salva, através da sua graça, do seu amor para conosco. E isso destrói, anula completamente o orgulho humano. Mas Paulo não para por aí. No versículo 10 ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui está o ponto central. Fomos salvos com um propósito. A expressão feitura dele traz a ideia de um artesão, de alguém que está trabalhando em cima de uma obra de arte. Ou seja, Deus não apenas nos salvou, Ele está constantemente, diariamente nos moldando, nos formando, trabalhando nas nossas vidas, aperfeiçoando-nos a cada manhã, a cada dia, até o seu retorno, aonde seremos perfeitos. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas constantemente, e é como se fosse um artesão, uma pessoa que estivesse trabalhando uma obra de arte. Você já viu que um artista demora muitos anos, horas, fazendo uma pintura, um desenho,
vendo detalhe ali. Assim é Deus, trabalhando, moldando as nossas vidas. E o trabalhar de Deus, queridos, muitas das vezes é dolorido. Muitas vezes o processo é lento e dolorido, mas no final valerá a pena. Amém. É Deus trabalhando, nos moldando, tirando todo o excesso, tudo aquilo que não presta das nossas vidas, para formar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Ele está nos moldando, nos formando, trabalhando como um artista trabalha em sua obra. Isso significa que a sua vida não é um acidente. Cada detalhe está debaixo da soberania de Deus. Sua história, suas lutas, suas experiências, tudo está sendo usado por Deus para cumprir um propósito maior. Amém. Pode ser dolorido, às vezes choramos, às vezes esperneamos, às vezes queremos desistir, mas Deus está trabalhando, mas Deus está moldando, como o oleiro trabalhando no seu vaso ali, ó, moldando. Assim é a obra de Deus na nossa vida. E esse propósito está em Cristo. Paulo diz: criados em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há verdadeiro propósito. O homem pode até ter objetivos, mas propósito eterno só existe em relacionamento com Jesus. Amém. O verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido só tem em Cristo. Fora de Cristo não há. Só por meio desse relacionamento constante que nós devemos manter com o Senhor diariamente. Então ele diz algo profundo: para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba, Deus não apenas nos chama, Ele já preparou o caminho. Antes de Deus nos chamar, Ele já preparou tudo. Ele não vai preparando, Ele já preparou. E na medida que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai nos guiando ao propósito eterno. Glória a Deus. Amém. As obras não são meio da salvação, mas são a evidência dela. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos porque já fomos salvos. Isso está ligado à santificação. Aquele que é verdadeiramente chamado por Deus, regenerado, ou seja, recebeu um novo nascimento do alto para baixo, não permanece o mesmo. Ele passa a viver de maneira que glorifica a Deus. Isso confronta uma ideia muito comum hoje, de que o propósito da vida é ser feliz, realizado ou bem-sucedido aos olhos do mundo. Mas a Bíblia mostra que o propósito maior é glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Amém. Esse é o principal, maior propósito da vida do homem. O homem foi feito para glorificar a Deus. Amém. Esse é o fim principal do homem. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus, meus irmãos?
O que você tem feito tem glorificado a Deus? As suas atitudes têm glorificado a Deus? As suas ações têm trazido glória a Deus? É algo que precisamos pensar. Isso muda tudo. O propósito não está apenas em grandes coisas, mas também nas pequenas. Um crente glorifica a Deus no trabalho, na família, no testemunho, na fidelidade diária. É onde que nós vamos glorificar a Deus, mostrar de fato se somos realmente servos, homens, mulheres de Deus. É no dia a dia, não é aqui dentro da igreja, porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. A questão é lá fora, é no seu dia a dia que você vai evidenciar se de fato você é verdadeiramente um servo de Deus. Mas também precisamos entender que esse chamado é um chamado pessoal. Deus não chama todos para fazer a mesma coisa, mas chama todos para viverem a mesma glória. Alguns serão chamados para pregar, outros são chamados para evangelizar, outros para servir nos bastidores, mas todos são chamados para viver de as oportunidades que Ele coloca diante de nós. E quarto, vivendo em obediência diária. É dessa forma que vamos descobrindo o propósito de Deus para a minha vida. Observando a palavra, aquilo que Ele me deu, os dons, talento, vocação, discernindo as oportunidades que Ele vai nos dando diariamente e vivendo constantemente em obediência. Amém. E esse, sem dúvida nenhuma, acredito que seja o maior princípio, obediência. Porque você pode observar todos os restantes, mas se não tiver obediência, nada adianta. Tem que andar na obediência do Senhor, naquilo que Ele vai nos mostrando, nos guiando, sempre a obediência. O propósito não é algo místico que aparece e de repente, ele é construído no caminho da obediência. Na medida que eu vou obedecendo ao Senhor, vou caminhando trilhando o caminho da obediência, Deus vai mostrando, vai guiando, vai orientando até o nosso propósito. Perceba que eu acho interessante a história de Abraão, que a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, aparece a Abraão e dá uma ordem expressa para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai em direção à terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que em obediência Abraão foi caminhando, a voz, ouvindo a direção do Senhor. E na medida que Abraão foi caminhando, Deus foi abrindo os caminhos, guiando ele. Por quê? Porque ele foi trilhando ao caminho da obediência. E é interessante que a expressão sair ali é sair para si mesmo. A expressão no hebraico lá, sai para ti mesmo. Porque na medida que você for caminhando, eu vou te guiando, vou te mostrando aonde você deve andar, por onde você não deve ir, no caminho da obediência. E quem obedece, querido, só tem a ganhar. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós só temos a ganhar. É a mesma coisa de um filho.
Filho só tem a ganhar com a obediência quando obedece os pais, mas quando não obedece, tem as consequências. Mas isso não significa que o pai ou a mãe não amam o filho. Mas quando nós trilhamos o caminho da obediência, tudo vai suceder bem. Pode vir provação, que vai vir, desafios vai vir, mas Deus sempre vai estar ao nosso lado. Amém. Como foi lido aqui sobre Josué: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, querido, vale a pena obedecer, trilhar o caminho da obediência. E o maior exemplo que nós vemos de obediência, de que cumpriu o propósito de Deus na sua vida, o maior exemplo para as nossas vidas, sem dúvida nenhuma, foi Cristo. Amém. Jesus viveu com propósito. Em João capítulo 4 e o versículo 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Cristo não viveu para si mesmo, mas viveu para cumprir a missão do Pai. Até o próprio Cristo viveu um propósito, a missão do Pai. E é por meio dele que nós também encontramos sentido. Porque sem Cristo a vida é vazia, mas em Cristo até as coisas simples ganham valor eterno. Agora, você tem vivido esse propósito de Deus para a sua vida? Ou está apenas existindo, sendo levado pelas circunstâncias? Deus não te chamou para uma vida sem direção. Ele te chamou para algo maior. Talvez não seja algo visível aos olhos humanos, mas é eterno aos olhos de Deus. Talvez você hoje se sinta perdido, sem direção, sem entender o porquê de certas coisas. Mas a palavra nos garante: Deus já preparou um caminho. O nosso papel é andar por esse caminho. E isso exige entrega, renúncia. Não dá para viver o propósito de Deus tentando manter o controle da própria vida. É preciso confiar, é preciso obedecer e é preciso seguir o propósito de Deus. O chamado de Deus não é apenas para sermos salvos, mas para sermos transformados e usados por Ele. E no final, tudo converge para Cristo, porque é nele que fomos criados, e é por meio dele que fomos salvos, e é para a glória dele que devemos viver. Que possamos a cada dia ter essa convicção: não estamos aqui nessa terra por acaso, fomos chamados por Deus, separados pela graça e enviados com propósito. Que a nossa vida reflita a cada dia essas verdades. Amém, queridos? Vocês aplaudam o nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um e que possamos viver, querido, o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja louvado. Amém. Que Deus continue usando seu filho Jonatas. Muito bom. Quem entendeu essa mensagem, faz assim. Amém? Se você entendeu essa mensagem, é uma prova que Deus está trabalhando no seu coração. Porque o Espírito Santo, ele conduz a gente através da palavra dele. Quantas respostas ele me deu nessa noite.
e também eu acredito que deu a você. E eu quero, neste momento, ainda cantar uma música com vocês, mas eu quero cantar ouvindo a minha esposa cantando, pode ser? Então vamos cantar junto com ela, né? Melhor assim? É bondade de Deus. Lemuel já está ali. Hoje eu fui em Jacobina e acabei esquecendo de comprar a pilha do violão, mas nós vamos estar comprando direitinho. Que Deus continue, irmão Jonatas, te usando. Realmente é uma palavra muito forte. Irmãos, coloque em prática essa palavra. Nós somos salvos pela graça. Graça é um favor imerecido. É aquilo que não merecemos, mas Deus nos deu, apesar de não merecermos. Aqui, ó. A cruz está vazia agora. Né? Essa cruz é uma cruz que representa, é um símbolo que mostra aonde Cristo morreu no meu lugar, no teu lugar. E o irmão Jonatas deixou bem claro que não é pela força do braço, mas é pela força de Deus. É o que Deus dá através do Espírito Santo. Já tem bateria aí? Vai assim mesmo? Cantar assim. Amém. Então ele vai fazer algo aqui para sair o som do violão, essa é bênção. Então vamos neste momento, amados irmãos, você que está com a criança no braço aí, não precisa ficar, por exemplo, em pé. Mas quem puder ficar em pé, pode ficar. Quem não puder, sabe? Quem não puder, fica sentado e ouça essa música. Escute. Amém? Amém. A batinha já saiu. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo.
da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Amém. A bondade de Deus é o segredo que nós, a cada dia, acorda. Amados, ainda aqui, finalizando, o Salmo 127 diz: como flecha nas mãos do guerreiro. O 127, verso 3 diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. Neste momento nós vamos orar, finalizando, mas nessa oração eu quero muito que vocês prestem atenção em algo que está acontecendo. Hoje foi falado aqui na mensagem como é bom que a gente obedeça e também entenda que é Deus que salva, que a salvação é um dom gratuito, não vem de vós, é dom de Deus. Então, com isso, aqui está dizendo que a herança do Senhor, os filhos. E eu queria dizer que ontem eu vi um vídeo de uma briga que teve aqui em Lajes do Batata, de duas jovens batendo outra jovem. E gente filmando ali, e aquela jovem bateu muito naquela outra menina. E eu quero dizer o seguinte: eu nem fiquei feliz pelo fato daquelas que bateram, nem fiquei feliz pelo fato daquela que apanhou. Eu fiquei triste com aquela situação, porque são todos jovens e hoje os pais não estão tendo mais controle sobre os seus filhos. E eu queria orar ainda aqui, pedindo a vocês que nas suas orações, cada um que está aqui, eu creio que Deus, Ele escuta cada um. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Cada um de vocês é especial para Deus. E nós, diante de Deus, precisamos se importar com a nossa comunidade. As drogas estão assolando e muitos pais não têm mais como pedir socorro. E a gente sabe que só dá confusão na família quando duas adolescentes, quando os filhos brigam. Então, eu quero pedir a vocês que orem, porque nós não sabemos daqui a 5 anos como vai ser a juventude neste lugar. Mas nós temos filhos e nós não queremos o mal dos filhos de ninguém. Então, assim a gente ora. E como é que a igreja, como tem um papel de agente transformador da sociedade, e a igreja está parada. E eu quero convidar você para ser igreja. Eu quero convidar você para andar unido no corpo de Cristo. Eu louvo a Deus pela família que hoje aqui está, faz parte do PGM. E eu quero convidar você também que tem PGM a convidar o seu PGM para estar na igreja. Eu quero convidar você a dizer: vamos lá naquele lugar. Porque quando a gente está fazendo a missão, o povo tem que ser convidado para estar aqui. E nunca é tarde de convidar. Isso não é dom. Você pode dizer assim: você tem um dom de evangelização. Isso é uma grande mentira. A evangelização é para todos nós. E cada um traz um. E assim nós estaremos fazendo uma igreja viva e eficaz aqui em Lajes do Batata, para que pregue o Evangelho de Deus. Não vale a pena sermos estéril. Nós temos que ter frutos. Quando Pedro relata lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 5, ele vai falar sobre isso. Vai falar sobre os frutos. Mas ele também vai falar que nós não fomos chamados para ser estéril. Nós temos que ser uma árvore frutífera, uma árvore que prega, como foi falado na sua palavra, com testemunho de vida. Orar, faça um momento de oração para quando você convidar as pessoas entendam. Eu quero dizer para você: vale a pena chegar atrasado na igreja e trazer uma vida para ouvir a palavra de Deus. Amém? E assim, ore pela juventude de Lajes do Batata. Não ore só para os seus netos, não ore só para os seus filhos. Ore, porque você foi chamada como geração eleita. Eu fui chamado como geração eleita, só sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados não só para trabalhar, não só para comer feijão com arroz, nós somos chamados para glorificar Deus. Amém.
Nós somos chamados com propósito, e esse propósito é pregar em todo o tempo. Não tenha medo de evangelizar. Não tenha medo. Aonde você estiver, tem que ter Deus com você, porque você representa Deus. E neste momento eu quero orar, e você pode orar também. Nós vamos encerrar. Você pode ficar sentado, pode ficar em pé. Nós vamos finalizar essa oração. Fique à vontade, como você achar melhor. Pai de amor, neste momento nós oramos, Pai, agradecendo por Tua palavra, agradecendo por Teu louvor, agradecendo por cada vida, por essa família, Pai, que está aqui, a família Lima, oh Deus, juntamente, Pai, com o Matias, juntamente, Pai, com os irmãos que o Senhor escolheu para estar nesta obra. Esta igreja, Pai, sabe um dono, e eu louvo a Deus por cada vida que está aqui, eu louvo a Deus por cada irmão que o Senhor colocou neste lugar, para engrandecer o Teu nome. Mas Deus, nos ensina, Pai, a também levar o Evangelho, nos ensina, Pai, a andar, Pai, pelos estatutos e andar segundo a Tua palavra, nos ensina a praticar, para que nossa casa esteja sobre a rocha. Oh Deus querido, Deus amado, o Senhor conhece cada lugar de Lajes do Batata, o Senhor sabe, Pai, por onde, Pai, devemos começar. Pai, nós não nos conformamos com este mundo, mas devemos, Pai, aprender a Tua palavra para transformar segundo a Tua vontade. Meu Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso andar. Pai, quebra as portas de bronze, os cadeados. Nós repreendemos o espírito das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne, como diz a Tua palavra, mas é contra os principados, as hostes espirituais da maldade. Repreende, Pai, as confusões, repreende, Pai, as brigas, repreende, meu Senhor, a desamizade, repreende, meu Deus, tudo aquilo que vai trazer morte, meu Senhor, neste lugar. Meu Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Pai, usa-nos como farol que brilha à noite, usa-nos como pontes sobre as águas, usa-nos, Pai, conforme o Teu querer, e que as almas encontrem com o Senhor, porque neste lugar tem um povo te esperando, neste lugar tem um povo salvo para encontrar com o Senhor. E neste momento, Pai, repreende a tristeza, repreende, meu Senhor, tudo aquilo que não te agrada, meu Senhor, porque a saída é o Senhor, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Abençoa a nossa semana, abençoa, Pai, abençoa, Pai, permita nós vivermos essa sexta-feira, que amanhã vai, oh Deus, reinar, e vai ser porque o Senhor permita. Oh Deus, em nome de Jesus, que cada um vá para seu lar com segurança, que tenha uma noite abençoada, que tenha uma noite voltada, Senhor, e reparada pelo Senhor. Meu Senhor, que ao dormir nós venhamos estar sendo, oh Deus, protegido, guardado pelo Senhor. Oh Deus, mas que essa palavra que foi ministrada hoje venha trabalhar em nossos corações, para que o Senhor venha, Pai, abençoar os nossos caminhos, e nós venhamos também te servir constantemente em espírito e em verdade. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça que nos salvou, nos libertou da morte e nos deu vida pela fé, que o amor eterno de Deus Pai, que entregou seu Filho único por amor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo que habita em nós, que nos guia em toda a verdade, nos dá força para viver a missão que recebemos, esteja com cada um de vocês e com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão, quem está aqui, diga a ele, volte sempre, volte mais vezes, foi muito bom ter você aqui. E nós temos PGM na terça-feira, viu? Domingo tem culto, quero convidar você de novo, quem pode estar aqui no domingo, tá bom? Que bom mesmo ver vocês aqui, família abençoada. Volte mais vezes.
nesse lugar. Eita, Deus. Esse aí, quando desse aí. Como é? Matias, vem cadê a musiquinha, né? Vem tá cansado. E o jantar, vocês gostaram do jantar? Não foi agora, eu não sei se vocês gostaram do jantar. Foi ótimo. Foi lindo demais.